A aula de hoje é bem tranquila, assim, como eu falei aquele dia, o fato de ter tido também a aula de pelve e quadril vai facilitar bastante a compreensão do que a gente vai falar hoje, porque praticamente vocês vão ver até slide aí repetido que a gente já viu, e eu também fiz isso de propósito, porque aí essa imagem vai registrando, né? E a gente vai conseguindo memorizar os detalhes mais importantes. Aí, estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Então vamos lá. A gente vai ver hoje região lombosacra. Vamos ver a região lombosacra. Quando falar, né, região lombosacra, na nossa cabeça agora tem que vir a parte baixa da coluna vertebral, né? Então, a coluna vertebral a gente viu, esse conjunto de 33 ossos, né? A gente tem aqui 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, né? Na cervical, a especialidade aqui, que chama atenção, é as duas primeiras vértebras, né? O atlas e o axis, que tem o processo odontoide, que ajuda na movimentação do crânio aqui em cima, né? E distribui o peso também. Fisioterapeuta, a gente está sempre falando de distribuição de peso. Quem não entende isso, pessoal, vamos ler sobre a ação da gravidade sobre o corpo humano. Pode colocar no Google lá, vai vir muita coisa. Ação da gravidade no corpo humano. E a gente vai ver o quanto o nosso corpo é inteligentíssimo de manter todas essas estruturas em pé e movimentando contra essa força gravitacional. Por isso a gente diz que quando estou deitado, meu corpo está em repouso. A água também é um excelente ambiente para a gente sentir a ausência, né, entre aspas, a ausência da gravidade. Né, a flutuação do corpo na água, dá para a gente entender como seria isso sem a gravidade. Então, a gente está falando dessa região mais baixa. A cervical tem essa particularidade, a torácica, a particularidade delas é que a parte alta da torácica, a gente vai ter a questão das costelas, né? Só estou repassando para a gente já fazer aquele raciocínio lógico de tudo, porque está tudo junto, né? Está tudo, todo esse sistema está unido. E a parte alta da torácica, a curiosidade aqui, o que marca são a questão da inserção das costelas. A parte mais baixa da torácica é a parte de maior capacidade de rotação, em razão também da disposição das vértebras e do formato das estruturas das vértebras torácicas. E aí a gente passa para a região que a gente vai estudar agora, a lombar, que a característica principal das vértebras lombares é a questão do tamanho das vértebras, né, da capacidade de suportar peso.
Pessoal, quando você olha assim essa parte baixa, né, da L5 com o sacro que é um outro conjunto de vértebras, né, que compõe a coluna vertebral. Lembra? A gente falou, o sacro é um conjunto de 5 vértebras, mas são 5 vértebras fundidas. Por isso que a gente vê um osso só. Mas então por que eles consideram 5 vértebras? Porque cada uma tem os seus orifícios, né, para passagem de nervo. Então a gente vai ver essa separação. E a gente tem o cóccix também, que também faz parte da coluna, e que é o conjunto de 4 vértebras, bem menores e também fundidas. E aí, quando a gente olha essa vértebra sacral nessa inclinação, né? E essa vértebra lombar nessa inclinação e pensa nessa estrutura em pé, olha que loucura, né? A disposição que essa vértebra está. Você imagina isso aqui, tipo aquelas, uma torre, né? Olha a base dessa torre. E essa disposição é fisiológica, né, Amanda? Essa aí. Exatamente, isso que eu estou falando. Normal, né? É ancestral, né, Flávio? É ancestral isso aí. A gente saiu da Sim. postura, então, né? Aí a gente vai muito lá atrás, mas a gente saiu da postura aí no apoio nos 4 membros, né? Para deixar esse apoio, fazer o uso das mãos, né? Deixar as mãos livres, né? A capacidade de correr. E a gente ficou, então, na postura bípede. Vamos falar assim, bem resumido, né? Mas manter essa estrutura toda na postura em pé. Agora, você imagina, gente, isso aqui, em pé e correndo. Pensa nessa movimentação na região de sacro. E depois a gente vai ver, estudar, né, a sacroiliaca. E pensa isso, né? O movimento da pelve, aquele cisilhamento que eu falei, e a pessoa correndo. Vocês têm que começar a fazer aquilo que eu falei. Tem que começar a criar um filminho aí na cabeça de vocês e imaginar essas estruturas realmente dentro do cérebro de vocês. Tem que começar a criar essa informação de pensar essas estruturas. Olha só, vou pensar essa estrutura aqui correndo, sentando. Né? Quem que vai fazer a movimentação? Quem que vai fazer esse puxa para frente, puxa para trás, puxa para o lado? Né? Eu rodo, faço movimento de rotação. Quem que vai fazer isso? Os músculos. Então, eu vou ter os ligamentos unindo essas estruturas. Então, aqui eu tenho ossinho solto, mas aí eu venho com tecido conjuntivo fibroso e vou interligando. Eu ia falar amarrando, mas não é amarrar, porque eles é o que eu tinha dito na aula passada. O ligamento, ele permite a flexibilidade, né? Então, não é uma coisa que trava o osso. É como, você sabe como você pode pensar isso talvez? Como se a gente viesse e pegasse, deixa eu ver o que, a caixinha de fósforo, colocasse uma caixinha de fósforo em cima da outra e a gente passasse um rolopac, aquele papel filme, sabe? Aquilo ali seria tipo esse papel do ligamento, ele segura as estruturas, mas permite mexer. E aí vem aquilo que a gente estava falando também na aula passada, a inserção através de tendões
toda inserção, salvo raríssimos músculos, e aí a gente nem vai entrar, porque é mais na região de crânio e tal, raríssimos músculos, mas o clássico é o tendão insere no osso, eu tenho o ventre muscular que vai inserir em outro osso, né? E aí a gente vai ter a movimentação dessa região. A gente vai ver isso tudo aí da agora para frente. Lembrando aquele desenho que eu coloquei também, esse slide na aula passada, que as vértebras, além de ter essa questão, né, de localização, cada uma tem o seu lugar, né, nessa estrutura, e elas são numeradas, né, C1, C2, C3, C7, T1, T12, L1, L2, 3, 4, 5, são 5 lombares, né? E aí S1, S2, S3, S4, S5 e cox. E elas têm características diferentes. Então, a gente vê aqui, por exemplo, ó, processo transverso, ó, travessor, transversor, ó, transverso, processo transverso da vértebra, diferente, ó. E isso vai impactar demais na biomecânica. Processo espinhoso, ó, que é a parte da espinha, essa parte de trás aqui, ó, da espinha. Olha aqui, já a gente vê, olha o tamanho do processo espinhoso da lombar. Né? Olha a inclinação do processo espinhoso da torácica. Tudo isso vai refletir na nossa capacidade de mobilidade articular, né? A capacidade da gente movimentar essas articulações. Então, a gente vai ver que as lombares, aqui a gente está vendo vértebra 1 e 2 lombar, então essa é lombar, essa é lombar. Essa não e essa não. As 3 primeiras são torácicas. Olha lá, pessoal. Fóvea costal. Fóvea costal da torácica é para receber quem? Costela. Lembra que eu falei na aula de torácica? Que a costela insere aqui, toca na outra parte do processo transverso e gira aqui para frente, ó. Né? A lombar não tem isso, ó. Não tem nem essa impressão óssea. Aqui, ó, eu tenho a impressão de onde, no osso, de onde a costela vai fazer a articulação com a vértebra torácica. E aqui eu não tenho nada. Agora vamos ver. Processo espinhoso. Olha só. Gigante. Óleo da torácica. Fininho e para baixo. A gente viu também que lá a vértebra torácica T12, ela não tem o processo tão inclinado. Né? Não ter o processo tão inclinado, o que acontece? Eu aumento a minha capacidade de extensão. Olha que inteligente. Então, quando eu faço a extensão para trás, né, que eu tombo a cabeça para trás, esse ossinho debruça, vamos falar assim, sobre esse, né, que eu estou fazendo um arqueamento aqui para trás, esse osso inclina sobre esse, e esse aqui, ó, olha o espaço que ele tem para inclinar, muito maior que esse. Então, na fase final, eu aumento a possibilidade de extensão. Inteligentíssimo, por isso que é importante a gente saber biomecânica. Né? Então, qual vértebra que eu posso exigir um pouquinho mais dela
porque eu tenho esse espaço para exigir, né? E aqui a gente já tem as lombares com esse processo espinhoso, ó, quase Flintstones. Bem grandão, ó. Né? Que é para quê? Para suportar grande peso. E por que que ele é tão grande assim, né, o lobo mau? Por que que ele é tão grande assim? Porque aqui eu tenho a inserção de superpotentes músculos que vão trabalhar diretamente na locomoção, na capacidade de nos locomover, na marcha. Lá no slide do aluno, né, que vocês têm acesso, eu olhei porque eu gosto de ver para seguir o meu raciocínio em cima do conteúdo que tem que ser dado. E aí apareceu essa perguntinha lá, acho que vocês viram, né? Apareceu essa pergunta lá de... Deixa eu voltar aqui. Apareceu essa pergunta sobre qual a relação entre o corpo vertebral, qual a relação do corpo vertebral e a função da região lombar. Olha aí a pergunta que caiu na prova. Vamos supor que a gente tivesse que responder. A prova de vocês é só perguntas de marcar ou vocês têm que responder também? Não, só de marcar. Alternativo. Isso é uma pena, porque responder é muito bom quando a gente... Essas perguntinhas aí que eles colocam, eu, se fosse vocês, responderiam todas. Porque quando a gente precisa responder, coloca a gente para desenvolver raciocínio mesmo, né? Sobre o que a gente aprendeu. Então ele pergunta aí, ó, qual a relação entre o tamanho do corpo da vértebra e a função da região lombar? Acabei de falar, né? Esse tamanho todo da vértebra. Né, lá, o tamanho, entre o tamanho e a função. Ela quer saber a relação entre o tamanho e a função. Sustentação. Sustentação, aquilo que eu falei, é ponto de inserção de grandes músculos. A sustentação você resume tudo, mas, né, se a gente for um fisioterapeuta minucioso, Flávio, Sim. a gente vai falar, né, que devido a essa inserção de grandes músculos, né, de membro inferior, e aí a gente está falando, por exemplo, daquele lá, o psoas. Né, o psoas vai sair de onde? Vai sair da T12. E vai descer T12, vai descer L1 e vai descer L2. Olha o tamanho aonde que esse músculo prende. Sim. Ele prende lá nesses pontos, T12, L1, L2, e sai dali, atravessa toda a pelve, que a gente vai ver daqui a pouco, e vai prender lá no fêmur. Aí agora rapidinho, já que a gente está falando desse músculo, mas aí eu uso esse músculo quando? Eu vou falar agora uma ação que você vai ver praticamente, é lógico, vamos ignorar membro superior, mas quem vai fazer essa ação é o ilho-psoas. Né? Então, por exemplo, você está naquelas barras, né, que você pendura, você deixa seu corpo paradinho e puxa suas duas pernas para cima. Quando você está fazendo esse movimento de puxar as duas pernas para cima, o ilho-psoas está trabalhando diretamente.
porque ele vai contrair ali dentro da pelve e vai puxar o fêmur. Aí eu tenho, lógico, musculatura que está me ajudando a manter o joelho estendido, né? Mas quem vai fazer essa ação de puxar aí muito é o Willi Pessoas. Só então para vocês terem ideia da potência desse músculo, né? E ele está preso nessas vértebras. Então, qual que é a relação do tamanho do corpo e a função? É o tamanho do corpo da vértebra é que permite a região lombar. Aí fica uma dica, tá? Ó, quando a gente for responder isso, pessoal, fica muito fácil se você pegar, igual eu falei aqui, ó. Às vezes ler tudo isso, até eu compreender, fica complicado. Então eu pego relação, tamanho, função lombar. Eu tenho que falar sobre isso, sobre a relação do tamanho do corpo da vértebra e a função na região lombar. Então eu vou responder, né? A relação do tamanho do corpo da vértebra com a função lombar é que ter essa estrutura mais robusta, né, permite a região lombar sofrer grande carga de peso. Então, além da sustentação que o Flávio falou, de todo o corpo, a região lombar me permite suportar carga. Carga. Então, eu coloco a lata d'água na cabeça, né? Eu coloco o saco de café na cabeça, eu coloco o saco de farinha na cabeça e trabalho o dia inteiro. Os estivadores, né? Aí em Manhuaçu eu atendi demais o pessoal lá embaixo do café, os funcionários que faziam esse trabalho de... tem um nome aí específico, mas eu estou lembrando do Porto, né? No Porto chama estivador, que eles vão fazer essa descarga do caminhão ou encher o caminhão de saca de café para mandar para algum lugar, né? Então coloca o saco de café, vem andando e geralmente tem alguém em cima do caminhão fazendo flexão da lombar, né? E aí pega o saco. Então você pensa isso, pessoal, nessa região, né? O aquecimento desse músculo, a gente viu que músculo produz calor. Né? O aquecimento dessa região. A gente viu que calor para a célula não é bom. Olha aí. O que vocês acham que isso vai dar, né? É muita dor, tá? Se é uma pessoa que não tem consciência lombar, né? Que não tem consciência lombar, não tem consciência corporal, com certeza vai piorar. Por isso a importância de orientação. Por isso que para orientar eu preciso conhecer. Se eu conheço, eu posso falar daquela pessoa com toda certeza. Fulano, não faz isso, que isso vai fazer muito mal para você. E eu vou te explicar por quê. Aí a pessoa fala, puxa vida. Né? Então, o corpo da vértebra vai permitir grande capacidade de carga, de suportar peso. Depois, a gente pode colocar em segundo plano a capacidade de sustentação, apesar que quando a gente está em pé e correndo, a gravidade gera um impacto no seu corpo 3 vezes maior que o seu peso, 3 vezes mais que o seu peso.
Então, se a pessoa pesa 60 quilos e está correndo, o corpo dela está recebendo uma sobrecarga de aproximadamente 180 quilos. E quem que vai fazer essa distribuição de peso? Os músculos, né? Através dessa engrenagem óssea. Então, lembra que a gente mostrou aquela figurinha dos meninos, né? Que eu coloquei, um com retificação da lombar, um com hipercifose, né? Então, o que o corpo precisa? Que essa estrutura esteja alinhada para que esses 180 quilos que está batendo nessa estrutura, ele dissipe para os músculos, do músculo para o chão. Né? Aí eu tenho o impacto para cima da gravidade, né? Da minha ação, por exemplo, de andar, bato o pé no chão, eu jogo esse peso para o chão, mas o chão me devolve esse peso. E aí eu distribuo esse peso, ele volta e distribui na região do quadril e membro superior. E isso a gente é física, né? Vale a pena estudar. A gente vai trabalhar muito com isso. Quem tiver interesse, tem depois, quem quiser, tem livros de biofísica para estudar justamente essas questões da física na biologia, né, no corpo. Como que é essa distribuição de força. Então, a relação da lombar com relação ao tamanho dela e as funções que ela exerce, né? É porque exatamente por ter esse tamanho, aí é aquele negócio, veio o ovo primeiro ou a galinha, né? Brincadeira. Mas é porque é a função que fez o corpo dela ficar grande, ou o corpo dela ficou grande para realizar a função. Né? No meu modo de ver, embrionário, né? Foi justamente a função, ao longo de milhões de anos, exercendo peso, é que nos deu essa característica da vértebra mais fortalecida. Justamente porque as funções que essa região foi exercendo mostrou para o organismo, deposita mais cálcio lá. Né? Mostrou para o organismo que precisava aumentar o tamanho da vértebra, precisava aumentar a capacidade de resistência desse osso. Legal isso, né? Então... Nada foi feito por acaso, né? Engenharia. Foi friamente calculado. Aí o que eu falei, Edné, desculpa porque eu custei abrir o WhatsApp aqui. Aí eu falei para vocês também, né, quando eu mostrei lá atrás, ó, que toda essa estrutura aí está presa, né? Que eu falei da caixinha de fósforo e do Rolopac, né? Então tem um Rolopac aqui envolvendo tudo isso, tem aquele papel filme, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Aquele plastiquinho que a gente Sim. tem dificuldade de achar o lugar que puxa. Tem um envoltório aqui, né? E esse envoltório vai interligando os ossos, né? E vai interligando com inteligência, né? Eu interligo esse com esse porque tem movimento para cá, né? Eu interligo com inteligência, não é a metáfora do Rolopac talvez não seja tão boa nesse sentido, porque está falando de uma coisa só, e ligamento ele é de uma estrutura para outra. Né? Ele tem um sentido de ligar ali, né? Para permitir, quando eu faço o movimento, eu faço, mas o osso não sai do lugar. Né? Quem garante esse osso não sair do lugar é ligamento. E o músculo está preso nessa estrutura óssea. Com os tendões.
através dos tendões, né? Através dos tendões. Como é que você falou que chama a porção lá, que começa a formar o tendão para chegar no osso? Você falou um nome aí. Na parte... você falou assim, que tem um músculo em cada uma das pontas, vamos dizer assim, né? Em cada uma das extremidades, das pontas, não, que você é um barbante. Isso. Aí você falou assim, tem como é que é? Face muscular, é isso? Face? Não, não a fáscia, a fáscia é fáscia. A fáscia muscular, ela é uma outra composição, assim. Você está falando quando a gente fala de cadeia, né? Quando começa a sair do músculo o tendão para se ligar ao osso. Eu achei que a fáscia era esse encontro. Não. Esse encontro não, essa transição, sei lá. Não. A fáscia, Flávio, você vai pensar mais naquela, assim, ó, então, o tendão liga ao osso. Não tem mais ninguém no meio do caminho. O tendão ligou ao osso. O que vem, o tendão é a parte esbranquiçada, final do osso, né, fibrosa. Sim. O que vem depois é o ventre muscular. Esse ventre muscular, ele termina numa outra extremidade. Daí que a gente fala origem do músculo e inserção. Todo músculo, ele se origina num ponto, tem anatomistas que divergem desse ponto origem, porque eles falam que não tem isso, assim, de começa aqui, como é que você sabe que começa aqui e não começa ali? Sim. Né? Mas esse é um outro debate. Mas, de uma forma geral, tem isso, os músculos têm origem e inserção. Então, a origem dele parte de um tendão fibroso. Esse tendão, então, vira fibra muscular na sequência. Sim. Vira fibra muscular, essa fibra afunila na outra extremidade, vira tendão de novo e cola no osso. Isso que eu queria saber. A fáscia, você vai entender, é aquela parte, sabe quando a gente vai comprar carne no açougue, que tem uma película? Sim. Envolvendo que o cara... Lembra um véu. Aquilo ali é a fáscia. A fáscia a gente vai ver, a gente vai falar um pouquinho hoje de cadeia muscular, mas a fáscia a gente vai ver muito sobre ela quando a gente falar das cadeias, que é a última aula desse mês. A gente já vai ter uma noção do que é essas cadeias musculares. Entendi. Mas ali a fáscia, por exemplo, não é ligamento. A fáscia não é tendão. Pois é, aí o tendão, agora eu entendi. Você falou assim, o tendão está ligado ao osso, que vai se transformando em fibra muscular. Isso. Forma o músculo propriamente dito, e na outra extremidade ele volta a fazer a transformação inicial. Passa de fibra muscular, passa para tendão para se fixar. Aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. A gente está vendo o músculo quadrado lombar. Ó. Aqui, ó, quadrado lombar. Olha lá, o quadrado lombar sai da T12, né? As inserções do quadrado lombar, e aí depois a gente vê. Ó, essa parte que ele está inserido, ela é fibrosa. Isso que eu falei para vocês, imaginar tipo uma rede, né? Então, sabe a ponta da rede que afunila e fica grossa? Sim. Para não arrebentar? Isso. Então, esse o princípio. Aqui há uma modificação da fibra muscular para um outro tipo de tecido, porque ela sabe que ali ela vai ser exigida, né? Quando esse meio contrair, ele vai puxar a ponta. Sim. Então, sabiamente, reforçou-se as pontas. Então, as pontas são tendões. Sim. Toda ponta do músculo é um tendão. É um tendão. E a parte interna é a parte vascularizada, é a parte que tem a actina e miosina, trabalhando na contração, aí eu aproximo essas fibras, ou, né, relaxamento. Ou no relaxamento, onde eu afasto essas fibras, eu ganho no comprimento do músculo. Né? Então,
a atividade muscular, ela está mudando o comprimento do músculo o tempo todo. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um simples ato de estou em pé, eu vou puxar a perna e soltar, puxar a perna e soltar. Você está trabalhando com o ilho, pessoas, por exemplo. E esse músculo ele vai ficar encurtando e alongando para fazer o movimento. Sim. Essa sanfoninha de aproximar as extremidades e afastar as extremidades é que dá o movimento ao ilho pessoas aqui que a gente está falando. Então, se eu contraio ele, eu puxo o fêmur. Puxo o fêmur para dentro. Ó. Sim. Então, se eu estou fazendo aquelas coisas da ginástica, né, que o pessoal fica, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mim. Olha lá. Se eu estou fazendo aquelas coisas na ginástica que o pessoal faz, né, com a perna, de ficar fazendo esse movimento na ginástica, você está fazendo o uso do ilho pessoas. E ele está lá fazendo isso, ó. Ele encurtou, puxou a perna, alongou, a perna desceu. Encurtou, puxou a perna, alongou, a perna desceu. Aqui é tendão, aqui é tendão. E aqui é o ventre. E envolvendo tudo isso, esse músculo com outro grupo muscular, eu tenho as fáscias. E aí que a gente vai falar de cadeia. Porque a gente está trabalhando com movimento, com recuperação de movimento. Sim. Você não pode ficar pensando em um músculo só. Porque a gente já sabe que o movimento, ele é conjunto. Então, quando eu ando, eu não ando só com as pernas. Eu ando com o braço também. Eu ando com movimento de quadril. Tá todo. Lembra que a gente falou do cisilhamento? Sim. Né, da pelve? A pelve sacro. Né, é micromovimento, né, gente? É micromovimento, mas tem. E quando que fica, quando que a gente vê que tem problema, né? São as disfunções da sacroiliaca, a gente vai ver. É micromovimento, mas como é que eu sei que esse movimento então é importante? Quando eu tenho as disfunções, aí você procura o fisioterapeuta, porque você vai ver que esse micromovimento, pessoal, pode acabar com a sua vida. A perder esse micromovimento pode ser o começo de grandes problemas para você. Então, a gente vai estudar exatamente esse conjunto, porque esse conjunto é que rege a obra. Deixa eu, peraí. São 10h30, tem 1 hora que eu estou falando. Dá para ir mais um pouquinho? Dá, não dá? Tá sim. A gente para por volta de 11 horas, com aquele cafezinho. E aí a gente avança um pouquinho, só para a gente sair dessa parte óssea, e porque eu vou terminar ligamento agora, e a gente, na hora que chegar em músculo, a gente dá uma parada, porque aí é mais nossa área, aí a gente aprofunda. Apesar que, falo nossa área, porque é onde a gente vai intervir, né, pessoal? A fisioterapia, a intervenção dela, 80% é muscular. Né? Você tem intervenção óssea, às vezes quando você precisa fazer mobilização articular, né? Você vai fazer micromovimentos para mobilizar essa articulação, né? Então eu quero trabalhar, por exemplo, a liberação desses ligamentos, liberar tensão nessa região. Eu trabalho muito movimentos menores, em estruturas menores. Mas depois que eu coloquei azeite nessa engrenagem, vamos dizer assim, a minha segunda preocupação é com o músculo, né, com tendão e músculo. Então, quando a gente chegar lá, a gente fica mais atento a isso. Mas não que isso aqui não seja importante, que é o que eu falei, a anatomia é base para a gente.
Não adianta ficar sabendo de músculo se você não entende o funcionamento, as diferenças entre as vértebras, né? Se eu não entendo essa diferença anatômica, se eu não lembro desses detalhes, não adianta nada eu saber de músculo se eu não entendo as particularidades de onde esse músculo está preso. Né? Então, aí é aquilo que a gente estava falando, o que dá, então, essa estabilidade para o osso, para esse conjunto de pecinhas, né? O que dá estabilidade? Os ligamentos. Então, os ligamentos e depois músculo, né? Mas ligamento vai diretamente estabilizar osso com osso. Então, eu tenho aquele ligamento, lembra que a gente falou, pessoal? Esse ligamento é enorme, né? Ele chama longitudinal, não é à toa. E anterior e posterior, porque ele está anterior ao corpo da vértebra, e o outro está posterior ao corpo da vértebra. Atrás deles a gente tem o ligamento amarelo, e no meio aqui a gente vai ter o quê? A medula, levando os nervos. Então, a gente tem o ligamento longitudinal em toda essa estrutura, sacro, cóccix, tudo aqui, subindo, ascendendo, né, até as cervicais. E vai ter o outro atrás também, ó. Então, olha só. Para quê? Porque aí eu tenho essa contenção desse osso e tenho o músculo puxando para cá, puxando para lá, fazendo a movimentação. Então, quando a gente fala da lombar, esses ligamentos são importantíssimos, principalmente porque o final da lombar, como a gente disse, suporta grande peso. Grande peso. Então, você pensa, quando o disco sai do lugar, né, e faz a protusão, né, faz a protusão para o canal medular ou para as raízes nervosas, né, que eu faço essa compressão dessas estruturas, né, eu também estou mobilizando essa região de ligamento. E aí depois a gente vai entender por que às vezes para trabalhar a lombar eu preciso trabalhar, às vezes, a cervical. Lembra que eu falei com vocês? Mobilizando as extremidades, eu tenho uma grande possibilidade de mobilizar o meio e a outra ponta. Lembrando aí, ó, mais uma vez, do núcleo. E eu vou dar uma outra dica do núcleo que passou na outra aula, mas ainda está valendo, porque nós vamos falar de disco agora para o resto da vida, que a gente falou sobre a protusão, né? Mas depois eu falei para vocês assim, quando não há lesão do disco, né? Quando não há lesão do disco, o disco vai ter a protusão. Mas eu não falei para vocês o nome, e nem ninguém perguntou. E quando lesa, então, como é que é? Né? Porque eu falei que a protusão, ele faz a protusão sem necessariamente ter lesão. E quando o disco tem lesão? Eu chamo de protusão também? Discal? Boa pergunta. Pergunta de novo. Vamos lá. Eu falei para vocês nas aulas passadas que quando o disco invade o forame, né? E essa região do canal medular, a gente está chamando, na verdade ele vai invadir, mas para invadir o canal medular teria que ser um acidente automobilístico, uma coisa bem dramática. O mais comum, se tratando de ortopedia, é ele invadir a saída da raiz, né, nervosa. Sim. Aí eu falei que quando ele invade, sem ter o rompimento
do anel fibroso, né? Que eu falei com vocês que só o núcleo pulposo é que empurra as fibras do anel, né? Vamos supor que a protusão tá para cá, tá bom? Uhum. Então, ó, eu tenho esse disco deslocando, empurrando, afinando a estrutura dessas fibras, invadindo aqui, mas eu não tive a lesão do disco. Eu só tive essa protusão, um abaulamento do disco que invaginou, né, para essa região. O disco está intacto. Ele só saiu do seu lugar. Tipo aí isso. eu falei para vocês isso. Não, vamos supor que não teve lesão. Lesão do disco. Mas eu não falei o nome de quando tem lesão. Quando tem lesão no disco? Quando ele não lesa e invade o canal, chama protusão. E quando ele lesa, o disco fica lesado. O que é lesado? Sofreu uma lesão, né? Ele machucou. Eu vou chamar isso de prolapso discal. Eu esqueci de falar isso para vocês. Então tá aqui, ó, o disco com a sua protusão, ó, comprimindo raiz nervosa. Protusão do disco, ó. O núcleo pulposo está empurrando o anel fibroso, ó. Isso a gente vê muito em exames, laudo de exames, né? Então é importante, e eu não tinha falado para vocês. Quer dizer, eu falei, mas não falei o nome. Eu falei que o disco podia lesar, mas eu não falei o nome de quando ele lesa, o que acontece. Então, o núcleo pulposo, o núcleo gelatinoso, né? Vai sofrendo pressão, no caso, vamos supor, a pressão está desse lado, porque está empurrando para lá. Então, vamos supor que a pessoa está fazendo muito movimento de inclinação lateral. Está inclinando o corpo todo para cá, o peso está sendo exercido todo aqui, o disco está deslocando. Isso é normal, mas essa pessoa faz muito isso, ainda não bebe água, ainda não faz alongamento, tem uma série de complicações, fumante, aí o disco está empurrando o anel, continua sofrendo pressão. Vamos supor que a pessoa tem um trabalho que ela faça e está sofrendo pressão, o disco está empurrando, até que o disco, o núcleo está empurrando, eu falei disco, não, núcleo está empurrando o anel fibroso, até que o núcleo gelatinoso rompe o anel, e aí sim eu tenho a lesão do disco. Sim. E aí, quando eu tenho a lesão do disco, como que isso chama? Não é mais protusão. A protusão é o abaulamento, né? Invadindo aqui, ó. Mas e se ele invadiu e o disco rompeu? Eu tenho um prolapso. Um prolapso. Sim. E eu não tinha falado isso para vocês. Foi bom porque a gente está falando de lombar estamos falando de hérnia. Né? Amanda, mas nesse caso do prolapso, aí entraria aí uma órtese? É órtese? Prótese. Eu confundo órtese com prótese. Ou nada disso? Ou o disco ele é tratável? Ó, você coloca uma prótese dentária, não é? Sim. Uhum. Isso mesmo. Uma prótese dentária. Então, eu coloco uma peça para substituir o que eu não tenho. Quando eu coloco uma peça para substituir a cabeça do fêmur, que eu fraturei o fêmur, quebrou tanto que eu tive que pôr uma peça de metal. Aí é uma órtese. Aí é uma prótese, igual ao dente, por isso que eu falei, prótese dentária. Tá certo. A órtese é aquilo que você coloca para ajudar. O óculos é uma órtese. Né? A bengala é uma órtese.
né? A platina nos ossos. A perna mecânica é uma prótese. A platina nos ossos. É só platina nos ossos. Pois é, não recebe nome de nada. Pronto, acabou. Só platina nos ossos. É só uma barra para fixar o osso. Entendi. Ela não está substituindo. Ela não está substituindo o osso, né? Se eu substituir a cabeça do fêmur, se eu substituir o joelho, né? O côndilo ali, femoral, a parte que vira o joelho, né? Que encontra com a tíbia, que a gente ainda vai estudar. Se eu substituir essa estrutura, eu estou colocando uma prótese. Eu faço essa brincadeira aí com o dente, porque aí a gente guarda, né? Quando você põe o implante, é uma prótese dentária. Quando eu implanto um dente, eu estou colocando um dente de mentira. Quem já fez, tem gente aí que talvez nunca implantou, mas quem já fez implante dentário, é porque o meu osso dançou. Eu, por exemplo, fui comer uma pipoca, um carocinho que eu mordi com tanta força, que eu não sei de onde saiu, eu quebrei meu dente em 4 partes, a ponto de trincar na raiz. Eu não consegui recuperar o dente, eu tive que extrair o dente e colocar um outro dente de mentira ali. Então, isso é uma prótese. Eu substituí a estrutura e coloquei um material. Se eu uso um material só para amparar essa estrutura, eu tenho uma órtese. Então, a pessoa, por exemplo, já viu aquele paciente de AVC que coloca aquela tala na mão? Aquela tala é uma órtese. A órtese. Entendi. Aí, vamos voltar na lombar? A lombar, ó, tem os ligamentos mais importantes, como eu falei, é o longitudinal anterior, longitudinal posterior, esse aqui também muito importante, ó, o ilho, ó, o osso ilho aqui, ó, ilho lombar, porque ele vai prender a 4ª vértebra, e isso também vai dar estabilidade para suportar carga, né? Então, eu mexo pouco esse osso. Se eu mexo pouco esse osso, o disco está preservado e o disco suporta muito peso. Né? Se eu mexo o osso e o disco desloca, eu diminuo essa capacidade dele de suportar peso. Né? Igual aqui, ó. Se ele desloca, se eu jogo peso aqui, essa parte para onde o disco desloca, né, eu tenho fibras mais perdendo aqui diâmetro, né, perdendo essa largura, vamos dizer assim. Ele tem um estreitamento, um espessamento, né, desse disco. E aí eu tenho uma capacidade de suportar peso menor. Se o disco está paradinho, ó, a minha capacidade de suportar peso é maior, porque aí eu distribuo o peso no disco todo e não só no lado que eu estou pinçando, vamos dizer assim. Outro ligamento importante dessa região sacro-lombar é o ligamento sacro-ilíaco. Aí a gente tem ele anterior e tem ele posterior. Eu mostrei na outra aula para vocês, quando a gente falou da pelve. E a gente vai falar dele depois também, quando for falar da sacroilíaca. Mas esses seriam, assim, os mais importantes da região lombosacral. Aqui, ó, articulação lombosacral. Ligamento ilho lombar, ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamento sacroilíaco, anterior e posterior. Você falou sobre cisalhamento. Na última aula, falou hoje de novo, fez até aquele movimento com a mão.
Você estava dando exemplo de cisalhamento onde mesmo? Eu sei que na coluna, é claro que a gente está estudando sobre a coluna. Nessa região, Flávio, da sacroilíaca. Sacroilíaco. Eu mostrei na aula passada, foi no slide lá para vocês, tem a figura, até que eu coloquei essa figura porque ela tá uma imagem da anatomia do corpo, mas representando os músculos também, tá em vermelho assim, uma imagem de um homem, né? A figura de um homem assim, com a perna dobrada para frente. Como se fosse aquela posição de começar a corrida, tipo o Usain Bolt lá, né? Você põe a perna para frente. E aí eu estava mostrando justamente naquela figura como que quando eu faço um movimento com a perna para frente e outra para trás, eu tenho um micromovimento nessa região sacroiliaca. Você concorda? Se eu tenho um músculo inserido aqui na pelve, né, na crista ilíaca, e ele está puxando essa crista ilíaca para baixo, porque eu estou esticando a perna para trás. Lembrei. Né? E a outra perna aqui, eu estou contraindo o ilho psoas aqui para eu puxar a perna para frente, né? Você pode você mesmo aí fazer esse movimento, né? Quando eu coloco, eu tirei, vocês estão me vendo? Sim. Sim. Quando eu coloco a perna nesse movimento, né, que eu falei para trás aqui, eu tô com essa perna para trás e essa para frente, eu tô fazendo esse movimento que eu te falei. A tensão, na verdade, eu vou me corrigir agora, porque é aquilo que eu falei da biofísica. Na verdade, ele não é um movimento de cisalhamento, é uma tensão. Uhum. Tensão de cisalhamento. Foi bom você corrigir, uma tensão de cisalhamento, porque é exatamente isso que eu estou tentando dizer. Ele movimenta, mas não é esse movimento que você está imaginando, né? Sim, é discreto, né? Essa tensão gerada ali faz com que uma pelve desloque um pouquinho para frente e a outra um pouquinho para trás. Mas esse pouquinho impacta muito no movimento de membro inferior. Sim. Né? Porque eu consigo ampliar a capacidade do fêmur, por exemplo, de realizar movimento. Mas obrigado, Flávio, é sempre bem-vindo. Como eu falei, eu não sei tudo. Não, que é isso. E a gente, às vezes... É isso não, é porque eu estou notando algumas coisas aqui, eu estou tentando pegar aquilo que eu estou em dúvida. Importantíssimo. Eu agradeço mesmo, de verdade. Então, vamos lá. Voltando, foi até bom porque você me fez retomar essa questão dessa tensão. Não é um movimento, é uma tensão de cisalhamento. E aí, coisas para lermos depois. Voltando, porque é o que eu falei, gente, não para de estudar. Não precisa pensar que a Amanda desliga a aula aqui, eu não vou ler nada. Está sempre lendo, tem que estar sempre estudando. E mesmo assim as coisas escapam, a gente não domina tudo. Não precisa nem pensar que você vai dominar tudo. Você vai ter sempre que recorrer a livro, ao colega, sempre estar trocando ideia, porque as coisas, né, vão ganhando conhecimentos e, né, o conhecimento é vivo, então as coisas vão acontecendo e isso vai transformando as técnicas, a forma de atender, né, o conceito que você tinha de uma estrutura e descobriu-se outra coisa, e aí você já vê que aquela técnica, então por isso que aquele paciente não estava melhorando com aquela técnica, porque agora descobriram que aquela técnica não é tão eficaz para esse tipo de procedimento, e por aí vai. Então, eu não tenho a menor vergonha disso, porque é justamente saber que somos ignorantes que nos faz melhorar um pouquinho, né?
Vamos lá, então, pessoal, essa imagem eu coloquei aqui, ó, porque eu achei ela bem ilustrativa, assim, bem clara, desse final da parte de trás, que aqui a gente está vendo a parte da frente, né? Por que que eu sei? Por causa da sínfise púbica, tá de frente, ó. E também pela fossa, né? A gente falou dela, né? Fossa ilíaca, ó, formando a bacia, ó, a famosa bacia, né? Que é a cintura pélvica. A gente falou dela na aula passada. Olhando ela de trás, ó, né? A gente tem que lembrar então que a medula está aqui e eu estou tendo a saída das raízes nervosas, ó. Então, quando eu olho por trás, eu vejo aqui a cauda equina, né? Com a saída dos nervos. Tá vendo por que que o sacro é S1, S2, S3, S4, S5? Porque olha só, como nas outras, as raízes estão saindo na lateral dele, ó, nos forames, né? E aí, pessoal, quando eu tenho, tá vendo aqui, ó, tá saindo uma raiz, tá saindo outra raiz, outra raiz, e elas encontraram e formaram uma estrutura maior, única, a gente não precisa ficar muito atento a isso agora, que a gente vai ver isso na aula de sistema nervoso, mas só para vocês já irem familiarizando. Então, eu tenho forame vertebral, forame, do forame saem as raízes, e as raízes, quando se unem, formam o plexo, né, que vai formar o ramo do nervo maior, vamos dizer assim. Então, a gente tem as saídas das raízes que vão formar um nervo de calibre maior. Aqui, ó, a gente tem o que eles chamam de plexo sacro-coxígeno, né? É justamente isso. Eu coloquei só para a gente falar de quadril, né? De ciático e tal, mas não precisa ficar preso isso não, porque a gente vai ter uma aula só de sistema nervoso, né? Mas só para vocês verem, ó, sai de L1, saiu da L4, saiu da L4 aqui, ó, né? Vai inervar a musculatura. Saiu da L5, ó. Saiu da S1, S2, S3, S4 e vão formar o plexo. E os plexos vão formar grandes pares de grandes ramificações de nervos, ó. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o nervo tibial, que é parte do nervo ciático, ó, o nervo fibular, né? Então, eu tenho o plexo, é esse conjunto de raízes, né, que vão formar o ramo maior, que é o nervo. E aqui, no caso, a gente está mostrando o nervo ciático. Só está colorido diferente porque eles estão mostrando nervos que vão sair da parte anterior da coluna e nervos que vão sair da parte posterior. Então, olha lá, ó, em L4, L5, mas é só para vocês já ir criando essa imagem na cabeça do sistema nervoso, porque quando a gente for falar deles, a gente já tem pelo menos essa memória. Vamos continuar falando de osso para finalizar aí, para a gente tomar um café. A gente tem algumas patologias que podem acometer a lombar. E uma delas é a espondilolistese, né, que pode ser proveniente de algumas questões que a gente vai ver mais para frente aqui, que vão acontecer o deslocamento, que vão favorecer o deslocamento, o deslizamento, o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Então, a vértebra vai fazer uma
um deslizamento para frente anterior, né? Vai levar parte do disco, vai comprimir aqui, abaulando o disco na parte de trás. Então, aqui eu tenho uma vértebra sem esse deslizamento, espôndilo vem de vértebra, e listese é esse escorregamento. Então, eu posso ter uma espondilolistese grau 0, eu não tenho nada, a vértebra está no lugar certinho. Né? Grau 1, eu tenho um pequeno deslizamento, ó. Ó, grau 1. Aqui, grau 2, ele já vai dar 2, só para a gente ter ideia, né? Porque grau 3 eu aumento e grau 4 é o mais crítico, né? Tá vendo que a vértebra saiu totalmente do apoio no sacro, né? Mas como é que fica isso? E a ramificação nervosa tá toda espremida ali? Exatamente. Comprimida, né? É uma patologia que nesse grau é cirúrgico, né? Não tem jeito. Aqui no grau 1, a gente consegue ajudar bastante. Grau 1 e grau 2, dá para a fisioterapia ajuda bastante. Mas 3 e 4, normalmente cirúrgico. Aqui, ó, é o que eu estava falando. Eu vou mandar isso para vocês, né? Não precisa copiar, não, pessoal. Aqui é o que eu estava falando. Existem possibilidades disso acontecer. Né? Então, ela pode ser traumática, degenerativa, né? Ou alguma doença que atingiu e fez com que essa vértebra escorregasse, por exemplo, um tumor, né? Na coluna, um tumor na coluna, um tumor aqui na medula, né? A medula está aqui atrás, não é isso, gente? Ó, raiz nervosa. Medula está aqui atrás. Dentro dela, se tiver um tumor, ó, medula está aqui atrás. Vamos supor que tenha um tumor aqui nessa região da medula. Esse tumor vai crescer e vai começar a empurrar o disco. Né? Pode, inclusive, empurrar o disco e vértebra para frente. Né? Ele vai começar a comprimir essa região que está mais livre, né? Para frente, porque atrás eu tenho osso. Então, ele empurra a medula para trás e ocupa esse espaço, empurrando essas estruturas para frente. E aí, um tumor nessa região pode me dar um grau 2, grau 3, né? Ele vai deslocando essa vértebra no sentido anterior. Então, essa é uma espondilolistese patológica, né? Quando uma outra doença atinge a coluna. Né? Eu posso ter uma espondilolistese degenerativa. Então, com a idade, por exemplo, e o mau uso do corpo, né? Eu sempre gosto de frisar isso, porque não é só a idade. Não é só a idade. A idade não tem nada a ver com desgaste articular. Uma postura, né? É como eu uso o meu corpo ao longo da vida que eu vou moldando essas estruturas. Então, não pensa porque a pessoa é idosa, isso é fato, não. Não é. Né? Mas alguns vão maltratando, vamos dizer assim, o corpo ao longo da vida. E o que acontece? O disco vai perdendo espessura, por exemplo, ele fica mais fino. Né? Se é uma pessoa também que não tem muito cuidado com alimentação, atividade física, ingestão de líquidos, né? Eu tenho uma desidratação desse núcleo, ele fica mais achatado, né? E eu posso ter a degeneração dessas estruturas me fazendo uma osteoporose muito acentuada, por exemplo, nessa região. Eu posso ter microfraturas ósseas que vão deixar essa vértebra mais susceptível a esse deslocamento anterior. Geralmente o idoso vai apresentar grau 1 ou grau 2 nessa situação. A traumática, que aí é o que a gente falou, né? Aqui eu até coloquei, porque eu achei legal, a gente sempre pensa em adulto, mas
jovens, por exemplo, né? Para arremessar alguma coisa, né? Durante o arremesso, pode fraturar. Então, quando você vai arremessar, você inclina o tronco para trás, né? Imagina aí você vai jogar uma bola longe, né? Pensa uma bola de tênis, uma bola menor, né? Está na palma da sua mão e você está ganhando força para arremessar essa bola longe, né? O que você faz? Você curva o corpo para trás, leva o membro inferior para trás para fazer o arremesso, né? E muitos jovens, nesse movimento abrupto, né? Ele pode ter uma lesão do processo espinhoso. E aí eu perco essa estabilidade aqui dos ligamentos que estão segurando essa estrutura e essa estrutura, então, desliza para frente. Também é comum a gente ver. Né? Então, geralmente não, a traumática é sempre por uma fratura, um trauma, né? Eu tive uma fratura, eu posso ter esse escorregamento da vértebra. Ou uma má formação. Então, eu tenho uma má formação no design, né, da vértebra, no desenho da vértebra, e aí eu tenho mais também, a vértebra fica mais suscetível a deslizar para frente. E aí a gente vai chamar de espondilolistese displásica. Então, são coisas que só estou mostrando para vocês, acho que isso também não vai ser cobrado de vocês agora, mas são patologias que quem estiver na área de ortopedia vai encontrar muito no consultório. E aí a gente viu ali, né, de jovem, né, de recém-nascido, que aqui quando a gente está falando de displásica, a gente está falando de má formação congênita, né, então a criancinha já pode apresentar isso na fase de caminhar, por exemplo. Né? Começou a caminhar, está apresentando dificuldade, e aí vai fazer uma ressonância e percebe essa má formação. Então, a gente pode ter em criança, pode ter em idoso, pode ter em pessoas que não tem nada a ver com problema ortopédico, né? Como eu falei do tumor. Então a gente vai, quem for trabalhar com ortopedia vai lidar muito com esse tipo de patologia. Por isso que eu coloquei para vocês também já irem associando a região lombosacra. Então a pessoa chegou, diagnóstico, problema na lombosacra, você começa a fazer esse trabalho de eliminar as possibilidades, né? E a espondilolistese é uma possibilidade de problema nessa região. A melhor maneira de evitar esses problemas, é manter os músculos da coluna e abdômen sempre fortes e evitar ficar acima do peso, né? Porque aí você dificulta ainda mais essa distribuição do peso corporal. E também a hiperlordose, né? Aquele paciente que aumenta aquela curvatura da lombar, né? Ele também está deixando essa região mais exposta. Se eu aumento esse arco aqui da lombar, né? Porque a hiperlordose, eu vou aumentar esse arco, né? E aí, se eu aumento esse arco, eu também tenho fica suscetível a deslizar essa vértebra para frente. Aqui o desenho, né, para mostrar para a gente, que é o que eu falei, como essa vértebra está posicionada, né, aqui numa pelve, aqui a gente teve a fratura do processo espinhoso, e aí a gente está vendo essa vértebra deslocar em relação anterior em relação ao sacro. Né? Então, se eu tenho uma pelve em equilíbrio, aqui está mostrando justamente isso. Se eu tenho uma pelve em equilíbrio, essa espondilolistese, eu vou ter a tendência a aumentar a possibilidade desse deslocamento, né? E às vezes o paciente
faz esse movimento de pelve retrovertida para até amenizar esse deslocamento. No caso, proteção em relação à dor também, né? Que eu coloquei uma imagem só para a gente ter uma ideia do que isso acontece, mas a gente com certeza vai ver isso tudo depois. Aí daqui para frente é que eu quero a gente tomar um cafezinho, que aí a gente volta para falar dessa parte de músculo mesmo, que aí a gente vai responder aquela questão do Pilates, né? Vamos falar da gestação, aquelas questões da lombalgia gestacional, né? E aí a gente volta daqui 10 minutinhos, né? São 11h05, 11h06, 11h15, a gente está de volta, pode ser? Pode ser sim.